xadrez é um jogo muito antigo. Dizem que ele teve origem num outro jogo de tabuleiro chamado Chaturanga. Uma das primeiras histórias relacionadas com o xadrez é a história do grande e poderoso Rajá. E a história é mais ou menos assim. O grande e poderoso Rajá tinha um único filho. Esse seu único filho foi morto em uma grande e sangrenta batalha. Com a morte do seu único filho, o Rajá ficou muito triste e já não conseguia governar o seu reino, que então decaiu. Foi então que apareceu no reino um sacerdote e ele apresentou ao Rajá a Chaturanga e prometeu ao Rajá que aquele jogo o tiraria de tamanha tristeza. E de fato o sacerdote estava certo. E como agradecimento, o rei disse a ele: peça o que quiser. Como pagamento, o sacerdote pediu 1 grão para a primeira casa no tabuleiro de Chaturanga, 2 grãos para a segunda casa do tabuleiro de Chaturanga, 4 grãos para a terceira casa, 8 grãos para a quarta casa, dobrando sucessivamente, até se completar as 64 casas do tabuleiro de Chaturanga. Seria necessário 18 quinquilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos para pagar o tal sacerdote. Seria necessária toda a safra do reino por incríveis 2000 anos. O Rajá ficou muito espantado, mas espantado com tamanha inteligência do sacerdote. Então o convidou para ser o seu principal conselheiro, e o Rajá foi perdoado de sua dívida. Com o passar do tempo, o xadrez se difundiu pelo norte africano e pela Europa. Entre os séculos VIII e XV, sofreu diversas transformações. Nesse percurso, incorporou elementos tipicamente medievais, como as torres e os bispos. Muitas regras também foram reformuladas, até chegar no xadrez que conhecemos hoje em dia, com peões, torres, cavalos, rainha e o rei. E toda essa história nos trouxe até aqui para contar a história do Kivan e seus alunos. Foi quando criança que Kivan conheceu o xadrez e, com o passar do tempo, foi se interessando cada vez mais.
estava sempre disputando torneios escolares, integrando a equipe de xadrez da faculdade e assim por diante, ao longo de toda a sua vida. Com o passar do tempo, Kivan se tornou professor e foi lá na Escola Marechal Deodoro que ele usou o xadrez para transformar muitas vidas. Há 10 anos, o Kivan iniciou um projeto de aulas de xadrez no contraturno escolar. Muitos alunos ficaram curiosos, interessados, e o projeto foi crescendo, e crescendo cada vez mais, e crescendo muito mais. Através do xadrez, os alunos aprenderam muitas coisas. O xadrez ensinou que respeitar as regras é muito importante. Que cada ação tem uma consequência. Que é preciso pensar antes de agir. Porque na regra do xadrez, quando se toca numa peça, você precisa mover. As transformações refletiram no ambiente escolar também. Na escola é possível encontrar tabuleiros gigantes no pátio, nas salas de aula, na praça do xadrez. E até mesmo no período de festa junina, o xadrez ganhou uma barraca temática. Rapidamente, muitas mães e pais começaram a relatar: meu filho está muito mais concentrado nos estudos. Minha filha tem mais foco na hora de fazer a lição de casa. Minha filha parou de fazer bagunça. Meu filho está muito mais comportado. E os outros professores também notaram o impacto que o xadrez causava e apoiaram o projeto. E nós observamos também a história de alguns alunos que foram transformados pelo xadrez. Um deles era um aluno extremamente bagunceiro, explosivo e que sempre que perdia uma partida de xadrez se revoltava muito. Mas com o tempo e com o apoio incessante do professor Kivan, a história foi mudando. Este aluno começou a compreender a importância de cumprimentar o adversário. Foi aprendendo a perder e a respeitar os outros e a si mesmo. Ele se formou e saiu da escola reconhecendo a grande transformação interna que aconteceu com ele. E além disso, ele era um jogador muito bom. Uma outra história marcante é de um aluno que queria muito ser monitor no projeto. E ter se tornado monitor o fez enxergar tudo de uma forma diferente. Se colocando no lugar do professor, ele percebeu a importância deste e melhorou muito o seu comportamento. E mesmo depois de sair da escola, ele continuou colaborando com o projeto. Teve também a história de uma aluna que era uma jogadora muito boa. E por isso, uma certa vez, foi escolhida para um campeonato. Um campeonato com muitos competidores. E quando lá estava, percebeu que ela era a única competidora negra entre todos. Ela se sentiu deslocada, mas percebeu a importância dela naquele cenário. Que ela é um exemplo, uma inspiração. Uma mulher negra se destacando no esporte majoritariamente masculino e branco. Então ela alçou voos ainda maiores. Ela se tornou jogadora de um clube de Osasco, ganhando bolsa para jogar. Ganhou diversos campeonatos e continua sendo uma inspiração para garotas como ela.
Outra aluna da escola também se destacou muito e hoje também integra o time de Osasco. São tantas histórias que ficaríamos aqui por muito tempo. A longa história do xadrez, começando lá atrás, num tabuleiro de chaturanga, chegou até a escola da Zona Oeste, pelas mãos do professor Kivan, que com muito incentivo, muita dedicação e muito respeito pelos alunos da escola Marechal Deodoro, foi que ele conseguiu mudar a vida de muitos alunos. E é por isso, Kivan, que nós da Companhia Trux acreditamos que a sua história é uma história que merece ser contada. Mais de 1000 alunos passaram pelos tabuleiros do professor Kivan, e é inestimável a quantidade de transformações causadas por este gesto. Kivan, muito obrigado.